Sejam todos muito bem-vindos ao Pode Casar, um podcast onde a gente vai falar sobre o universo da festa do casamento em todas as suas esferas. E a gente vai trazer aqui no podcast convidados que estão noivos para poder falar como é que está sendo o processo até o dia tão sonhado. A gente vai trazer também recém-casados para poder compartilhar como está sendo a experiência pós-casamento e vamos trazer também convidados que são produtores, então entrega serviços, produtos para poder explicar como funciona cada um deles para você ficar por dentro de tudo. E lógico, não pode faltar muita dica financeira para vocês. Eu me chamo Raul Perlino, sou consultor financeiro especialista em finanças para casais, para as pessoas que desejam casar e ter sua festa de casamento sem dor de cabeça. E no episódio de hoje, a gente tem dois convidados especiais que são responsáveis por eternizar a festa de casamento para que vocês vivam e revivam cada vez mais. Estamos aqui com Felipe Fagundes, fotografia, e Emerson Santos, filmagem. Sejam muito bem-vindos ao Pode Casar. Obrigado. Obrigado, meu querido. É um prazer estar aqui. Acho que Emerson também está sentindo isso, né? Com certeza. É uma honra, ainda mais vindo de um cara que a gente teve o prazer de Isso. poder fazer esses registros, esses Começou memes que a como, gente vai estar comentando aqui um pouquinho. começou como cliente e se tornou um grande amigo, né? Nosso amigo hoje. Tá nessa jornada também junto com a gente aí. Isso aí. Pronto, como eles falaram, a gente já se conhece desde 2022, eles foram o fotógrafo e o filmmaker no meu casamento. Então, como eu falei, eu trago muito eles porque realmente são pessoas que realmente trabalham com o coração, além de bons profissionais, são ótimas pessoas, vocês vão perceber aqui durante o podcast. E aí, para as pessoas conhecerem vocês, quem é Felipe Fagundes, quem é Emerson Santos e quanto tempo vocês trabalham aqui nesse ramo de casamento, dessas festividades aí do casamento? Bom, vou começar. Sou Felipe Fagundes, cristão, noivo da Mirella, futuro pai da Luísa e fotógrafo de casamento também. Esse ano completando 11 anos, né? Nós somos, tanto eu quanto o Emerson, a terceira geração da nossa família que vem carregando esse legado, um legado que começou com o nosso tio lá atrás, como uma forma de realmente sobreviver e ganhar, uma forma de ganhar dinheiro, né? Ele costuma dizer nas histórias dele que eu sonhava em ser fotógrafo, né? Eu achava bonita essa profissão. E ele conseguiu ensinar aos filhos, que ensinaram aos sobrinhos, né? Que somos nós, e aos filhos também. E a gente vem aí carregando esse legado, né? É isso. O Felipe falou bem aí sobre o enredo, né? E aí, me apresentando agora, eu sou Emerson. Trabalho desde os 16 anos com vídeos de casamento. Hoje com 33. Já tenho uma filha de 4 anos, a minha doce Melinda. Tô aí também na jornada como noivo de Álida, minha futura esposa, companheiraça aí para as batalhas. É onde também eu busco um pouquinho de inspiração, é nela, é em casa, é com a família, com as pessoas que eu amo. É o amor que eu recebo de casa que eu repasso no meu trabalho. Perfeito. Acho que não tem motivação maior do que os nossos filhos, as Não. nossas futuras esposas, no caso de É, vocês. Eu É. já sou casado, então assim, não tem realmente motivação maior de você realmente fazer o que tem que ser feito todos os dias e com muito amor, com muita dedicação, do jeito que vocês fazem. Então aqui a gente tem dois convidados que estão em dois processos. Eles são noivos agora e são profissionais para poder compartilhar. Então a gente vai conseguir extrair dois mundos dos nossos convidados aqui, realmente no período de como está a preparação e período também como é que funciona a questão dos serviços. Então a gente vai, antes da gente chegar no casamento, a gente tem toda a preparação antes. Então existe também o pedido do casamento, existe o pré-wedding. E aí sobre o pré-wedding, qual direcionamento ou conselho vocês dão antes do pré-wedding? Então tem muita gente que chega com uma ideia pronta pra vocês e depois que vocês conversam com ele, as pessoas enxergam que é melhor mudar, às vezes uma opção. Já chegou esses casos assim pra vocês de tipo, chegamos com uma ideia, mas depois de conversarem com vocês, não, acho melhor fazer da forma que Felipe e Emerson estão conversando. muita gente chega com a ideia, porque às vezes vê do Instagram, às vezes viu uma amiga, uma prima, irmã que casou, e No aí. Pinterest. É, É. e aí o lugar é bonito, chamou a atenção, né? Mas em todas as reuniões, assim, que a gente pode opinar sobre isso e a gente sempre gosta, e aí a gente mostra, né, que não é só o lugar, sabe? Não é só realmente o que tá por trás de você ali na foto, sabe? Não é a praia, não é o campo, não é a casa, é realmente a essência, sabe? Então, pode ser em qualquer lugar, pode ser lugar que vocês se conheceram, pode ser no lugar que vocês gostam de ir quando não estão fazendo nada, sabe?
ou quando estão passando um feriadão, sempre tem uma coisinha específica ali que vocês gostam de fazer juntos. Então, vamos atrelar isso, vamos tentar trazer quem é o casal para as fotos, para o vídeo do pré-wedding, que também é muito importante. Às vezes ainda tem pessoas que não acham tão necessário fazer o pré-wedding, mas eu até gosto de dizer que é um momento de você se conectar e fugir um pouco da correria que é montar, fazer um casamento. Então, às vezes você tá ali no estresse de vestido, doce, bolo, foto, vídeo, lembrancinha, ou um um guardanapo que fica no banheiro da casa de recepção. É muito detalhe. Então, às vezes o pré-wedding é até um escape, assim, para viver um momento com a gente se conhecer mais. É isso. Isso. E assim, só colaborando com o que a Emerson está dizendo, que é um pensamento que nós somos muito alinhados. Vivendo agora como noivo, eu comecei a pensar um pouco e refletir que a organização do casamento também é o casamento, né? Então, saber aproveitar esses processos é muito importante, cada detalhe. Eu recentemente fiz uma degustação do buffet, que eu acho que você também fez, né, na sua época, e foi muito delicioso poder viver tudo aquilo. Então, o pré-wedding é tipo essa degustação, é aquele momento que a gente vai vivenciar um pouco do casamento, da parte da fotografia, do vídeo, e a gente sempre tenta levar os casais a trazerem um pouco da história deles no pré-wedding, né? Se eles se conheceram em uma praia específica ou se eles vivem, como o Emerson falou, os momentos de lazer deles estão em uma casa da família ou no campo, e não só ir para um lugar porque o local é bonito. Sim, a gente também pode fazer isso, mas que a gente entenda que aquelas fotos fazem parte da história do casal, né? Para que eles vivam intensamente aquele momento e guardem isso para que os filhos dos filhos deles possam reviver aquelas fotos e, poxa, que lindo, onde é que foi isso, por que foi aqui, que tem uma história sobre isso. Então a gente sempre encoraja os noivos a fazer dessa forma. Perfeito. Então, pessoal, não complementando aqui o que eles falaram, não precisa gastar. Então, tem gente realmente que vê o local muito bonito e faz, não, eu quero naquele local porque ele é bonito, acho que a foto vai ficar legal. Mas eu acho que você já tem tanto custo e colocar mais um custo que muitas vezes não vai nem encaixar com o casal. Sim. Então, como o Felipe Emerson falou, é justamente ter aquela questão de caramba, qual foi o local que a gente se conheceu? A gente ama a praia, então será que a praia não é melhor fazer do que colocar a gente dentro de um local, de uma casa que não vai fazer muito sentido? E quando a gente olha pra foto, fala, putz, isso aqui não é a nossa cara, não é a nossa essência. Então, falando parte financeira, você vai ter um custo ali que no final não vai servir muito, porque de fato não foi aquilo que trouxe a receita para vocês. Lógico, vai ter o registro, vai ter tudo isso, mas é importante de fato também, como eles falaram, ter essa conexão. Então eu lembro do meu pré-wedding que logicamente foi com eles, então assim, foi um sol incrível que fez, a gente foi pra casa de campo porque a gente queria fazer na nossa casa, mas infelizmente a nossa casa não estava pronta, ainda estava na fase de reforma, e aí minha esposa escolheu um local que se identificou mais, já que foi a segunda opção dela, e acabou que realmente foi um local de muita conversa, então muita brincadeira, um local completamente descontraído, a gente conversou, a gente brincou, tirou as fotos, ficou algo realmente muito intimista, porque de fato só tá o casal, o Emerson e Felipe ali fotografando e filmando vocês, e fica uma coisa muito mais leve, muito mais sutil, e dá já aquele gostinho de caramba, se é no pré-wed tá desse jeito, no casamento vai ser uma coisa espetacular. Então, de fato, não precisa ter esse custo, você pode fazer na casa de vocês, como a gente queria fazer, mas não conseguiu, pode ser na praia, no campo, enfim. O intuito é realmente fazer com que o casal se conecte com um local que tenha realmente aquele sentimento. E aí, puxando essa parte de fotografar, filmagem, qual foi o maior perrengue que vocês passaram? Pode ser em pré-wedding, em casamento, que vocês para pra pensar, a primeira coisa que vem na cabeça foi, putz, esse aqui foi realmente um perrengue que a gente passou. Eu não sei se tu pensou no mesmo, mas Eu acho que sim, envolve chuva, né? a gente passou um perrengue assim gigante em um casamento que a gente foi fazer em Vicência, interior nosso aqui de Pernambuco, né? É, e Faz aí, mais de 10 anos já. na época, É. na época não tinha Waze, não. Não, não. Acho que lá não funcionava a internet, né? O Eu local onde sei a que gente assim, a tava gente não tinha. era um canavial o caminho, que é pra chegar Caramba. nessa igreja. A gente não tinha por onde se guiar, só realmente No tato. no Tati e perguntando, né? Onde é que fica a fazenda tal? E aí as pessoas iam ensinando e tal. E aí, num determinado momento, a gente pegou um caminho errado, que era uma subida, no dia chovendo muito, aquele barro vermelho, sabe? Que o Escorrega. pneu, eu acho que até 4x4 ali Não sobe. não sobe. Eu sei que a gente no carro de Felipe,
Em um determinado momento, na subida, o carro derrapou, não subiu mais de forma alguma. E aí ele foi descendo. Felipe tentando frear e o carro voltando, sozinho. E aí tem um certo momento que ele foi, encostou na bancada assim, no barro, e parou e lá ficou. Aí daqui a pouco passou um cara na moto e a gente já julgou logo, né? É. Ferrou, vamos ser assaltados, né? Cheio de equipamento Porque a do gente já carro. tava atrasado pro casamento, mas a gente não tinha noção do que tava acontecendo lá, porque ninguém tava conseguindo chegar lá. Não era só a gente Porque que era a mesma tava. estrada que todo mundo pegava, né? E É, a gente forçou muito tentando subir, porque na cabeça da gente, se a gente subisse, quando a gente descesse, era lá. Mas não era. a gente achava que tava no caminho certo, né? E aí a gente, enfim, vamos pedir ajuda ao cara da moto, né? A única opção que a gente tem aqui. Aí a gente pediu ajuda ao rapaz, aí ele veio, desceu da moto. Tava eu, o Felipe, e mais um outro primo nosso. Os três, a gente junto, não conseguiu tirar o carro de onde tava atolado. O cara praticamente sozinho Tirou. conseguiu tirar o carro. Ele literalmente puxou o carro. Ele, Só foi isso. Ele mas, pediu pra gente forçar um pouquinho assim, acelerando, e o carro saiu. e aí, pra resumir rapidamente aqui sim a história, quando a gente conseguiu sair, aí ele disse, vocês estão indo pra onde? Aí a gente falou, fazenda tal, fazer um casamento lá. Aí ele disse, mas o caminho não é por aqui não. Se vocês terminassem de subir, vocês iam morrer, porque ali é Uma, ban- uma... um barranco, um precipício, Caramba, É. tipo, eles, da mesma forma que vocês não conseguiram frear e o carro desceu você não sozinho, conseguiu se se dizer. chegasse lá em cima e o carro botasse a cara pra baixo, também não segurava não. Aí a gente na hora assim, caramba, O livramento, né? é Deus. É Deus. Depois a gente pediu ajuda ao cara, o cara levou a gente até na porta lá da fazenda. Depois o cara seguiu o rumo dele. Cara, até hoje eu acho que aquilo ali, se não foi Deus que se colocou como um ser humano e tirou a gente dali, foi um anjo do Senhor. Porque assim, ele. Até a gente comentou isso no dia assim. Ele tirou a gente da situação, ele levou a gente. E depois, a gente não conseguiu notar, ele sumiu. Ele deixou a gente na porta da fazenda. Foi, e aí ele tava falando com a gente assim, a gente se entendeu Ele com alguma abriu coisa. a porta, a Foi ele abriu porteira a da porteira. fazenda, deixou a moto atrás do carro da gente. Ele passou pelo carro, É. abriu a porteira. Quando a gente botou a cara na A gente tem que porteira, agradecer a ele, ia falar com ele. que a gente foi procurar o cara Sumiu. 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 Não, ele sumiu. Ele literalmente sumiu. Simplesmente sumiu. É como se não existisse um homem e uma moto ali. Eu tô arrepiado em falar isso, porque a gente que acredita em Deus, sabe, acredita em milagre. Foi isso. Foi algo incrível. E assim, do jeito que ele falou, de fato, ia dar um. E tipo, ele não pediu dinheiro, ele não pediu nada, assim, sabe? Isso foi. E quando a gente chegou lá, não tava acontecendo nada. Tipo, o casamento tava totalmente atrasado, tem um monte de gente que não tinha chego. Tava tentando chegar, aí tava indo o pessoal buscar o pessoal, voltando. Então, assim, a gente fez o casamento todo sujo, a roupa toda Todo preta, sujo de todo lama. sujo de lama, todo mundo sujo de Descalço. lama, descalço. Do pé a metade da canela, tudo de barro. Caramba. Foi. Foi o maior perrengue, assim. Não, mas assim, você vê, né, a questão de você ter a acessibilidade de Deus. A gente fala que Deus ama casamento e de fato Deus ama. Sim. E a gente vê o cuidado que ele tem durante todo o processo. Então, por isso que a gente fala muito sobre aproveitar o processo. Tem uma frase que eu repito para os noivos que eu atendo, que é: para cada dia baixe seu cuidado. Então, a gente sabe que tem Muito 6 meses de preparação, um ano de preparação, mas viva um dia de cada vez. Sim. O que é que eu preciso resolver hoje? O que é que eu preciso viver hoje? Então, assim, tanto de experiência boa, como também os perrengues que tem que ser resolvido. Então, assim, para cada dia baixe seu cuidado. Então, o que é que eu tenho influência? Eu consigo influenciar e resolver isso aqui? Tenho. Isso aqui não está no meu controle? Reza. É o que a gente tem para fazer. Então, você perceber que 3 homens não conseguiram tirar um carro. Aí chega um homem na motoquinha, tira o carro do local e ainda guia pro momento certo. Sozinho, magrinho, dessa finurinha, sozinho. Você vê que, de fato, Deus coloca a mão ali, não só no seu casamento, mas nos profissionais, nas pessoas que estão ali, para poder fazer com que esse dia seja inesquecível e marcante na história dos noivos. E aí, tirando a parte ruim, vamos para a parte boa. Qual foi o momento mais marcante que vocês já registraram ou presenciaram, mas nas lentes não estão gravadas, mas que no coração e na mente de vocês estão? Cara, essa eu acho que eu posso começar. Eu sempre digo que o melhor casamento é sempre o último que a gente faz, né? Eu sempre tenho isso no meu coração. Mas não há como não relembrar do que foi Teresa pra gente, né? Teresa, pra quem não viu a história, quem não segue a gente, foi a primeira filha do casal, Thaís e Pedro, que você conhece, né, a história dela, em que nós podemos fotografar. Nós começamos fotografando os dois e fizemos tudo de Teresa, de festa de aniversário, do batizado,
tudo que envolveu ela, nós fotografamos e filmamos, né? E Teresa, com a graça de Deus, hoje é um anjinho, né? Que passou muito pouco tempo conosco, mas inclusive tem um brinquedo dela lá no escritório até hoje. E eu acho que o que ela representou pra gente é o que a gente busca com todos os casais, é essa conexão que a gente tem com os casais, né? De se tornar muito amigo, de viver algo literalmente extraordinário com os casais que vai muito além da fotografia, que vai muito além do dinheiro, de um contrato, sabe? Então acho que Teresa é um símbolo assim que ficou nos nossos corações, e a família, logicamente, né? Do que a gente busca, de tudo assim, do que a gente busca com o nosso trabalho, é viver algo com os casais que marquem não só a vida deles, mas a nossa vida, sabe? Acho que é isso. De fato, toda essa história, eu acho que pra gente, assim, foi a que mais marcou. É, mas eu vou colocar uma segunda só pra ter também uma diferenciação, né? No meu caso, eu também agora tô planejando o meu casamento e tal. E aí, eu sou católico, mas eu tô há bons longos anos sem receber a Eucaristia, né? E aí, fazendo um casamento lá no Instituto, a gente fez um casamento de Brunilde e André, que pra mim foi um dos momentos bem marcantes, assim, porque eu me vi ali em André. É, André não era católico, nunca nem, eu acho que nem se atentou pra isso. E aí conheceu Brunilde e tal, ela é muito católica. Ele se converteu ao catolicismo, né? E aí ele fez o catecismo, se batizou, fez o catecismo, se crismou, casou e recebeu o corpo de Cristo ali pela primeira vez na vida dele, casando. E aí, quando eu vi aquele momento ali da comunhão, eu me emocionei pra caramba. E aí, esse é um dos princípios, assim, que eu tô buscando pra casar, que eu quero voltar a receber o corpo de Cristo, e até me emociona em falar isso, porque é o meu maior sonho, assim, a minha maior vontade. E é por isso que eu tô casando. Amém, amém. É um ótimo motivo, uma ótima oportunidade para realmente voltar para Cristo e você vai voltar É, no esplendor que é realmente recebendo o sacramento do matrimônio, que é você agora e isso. sua esposa, futura esposa em uma só carne, e também recebendo o corpo e o sangue de Cristo também para ser uma só carne com você em espírito e em verdade. Então, amém. Esperamos por essa data para que de fato você esteja É, completo e de fato vai ser quase me lindo. emociono também aqui, porque como o Emerson também eu sou católico e aí a gente entende um pouco do que está sendo feito, falado e a importância de cada palavra que está sendo proferida aqui. Os fotos e vídeos são as coisas que ficam como recordação pós-casamento. Então a festa passa, a bebida acaba, o drink também acaba, o buffet também sai, as lembrancinhas, mas fica tudo na memória e também fica nas fotos e nos vídeos que vocês fazem. Então vocês são responsáveis por reavivar os noivos, para que os noivos lembrem daquele dia de uma forma realmente presente. Então, às vezes eu tô lá, como eu trabalho com isso, eu vou olhar minha filmagem, minha foto para fazer algum tipo de post, eu faço, caramba, que dia maravilhoso, eu queria ter voltado de novo. Em breve eu vou fazer meus 10, quando chegar aos 10 anos, eu vou fazer a boda aí para Amém. relembrar. Mas realmente a gente consegue reviver, e, tipo, quando a gente pega aqui, a gente olha o álbum, olha a foto, você consegue se conectar naquele dia tranquilamente. É, Hoje em dia, ainda existe algum noivo ou alguma noiva que não acha necessário o trabalho de vocês, não de forma de desprezar, mas é tipo assim, eu não quero ter a foto ou o vídeo não, porque vai estar na minha memória, ou alguém, tipo, registra no telefone. Eu sei que vocês têm um olhar especial e vocês conseguem captar, tem uma essência a mais do que uma simples pessoa tirar foto. Hoje em dia, ainda existe algum noivo ou uma noiva que tem esse pensamento de, tipo assim, não acho tão importante ter esse registro. Quer começar? Cara, hoje, obviamente, né, a gente respeita muito, primeiro de tudo, antes do orçamento, o querer, o gosto, né, de cada pessoa. É, tem gente que às vezes não é nem por questão de economizar ou não dar talvez total valor, mas às vezes é que realmente não faz questão assim, né? Não é algo que nunca fiz muita coisa de foto e vídeo na minha vida, não tem aquele, nunca tive muito acesso a isso.
Então, às vezes, que acaba que o casamento é só uma continuidade daquilo ali. De repente, ele não teve festa quando criança, não tinha álbum, não tinha vídeo. A menina não teve festa de 15 anos, não teve foto, não teve vídeo, né? Se, se, se formou e aí, com a faculdade lá, com o responsável por essa parte de fazer foto e vídeo, Colação. não, colação, essas coisas, não teve. E aí, meio que, tipo assim, Virou um hábito, não um é, costume. virou hábito, nunca tive acesso. Mas levando em consideração a pessoa que quer contratar foto e vídeo e ainda assim fica meio que colocando na balança entre um fornecedor ou outro, ou até escolhas diferentes. Tipo assim, não vou dar pra, não vai dar pra fechar foto e vídeo porque eu tenho que investir mais no vestido, Uhum. sabe? É, mas como você falou, tem esse peso, né? Tipo assim, aqui a gente vai ter como recordação, como lembrança. É um registro que, não vou nem usar a palavra só profissional, mas é como você falou, um olhar atento só a isso, sabe? É o cuidado, é o carinho que a gente faz, é o amor que a gente dedica ali, sabe? Aquele momento, a gente realmente entra para a família, assim, dos casais, sabe? Se conecta, convive, faz amizade, você é prova disso. A gente não trata o casamento como só mais um casamento, sabe? É o teu casamento. Pra gente pode ser mais um, mas você é o único, é o casamento, é o teu casamento. Mas colocando na balança, assim, eu acho que realmente, de fato, as pessoas ainda têm essa certa dureza, sabe? Em talvez dar uma prioridade, se é assim que eu posso dizer, à parte de foto e vídeo. Mas também vamos ressaltar que tem muita pessoa, tem muitos casais que se esforçam pra caramba assim e dizem assim, não, eu vou, sei lá, eu vou diminuir do doce, eu vou diminuir da decoração, eu vou enxugar aqui e ali, mas eu tenho que ter foto e vídeo, não só o Felipe Emerson, mas qualquer outro profissional de Recife, que graças a Deus hoje Recife tá recheado assim de profissionais incríveis que fazem foto, fazem vídeo. Meio que isso assim. Eu costumo dizer o seguinte, o que eu não acredito que as pessoas não dão valor, né? O pessoal não, eu não, assim, eu não tenho nenhum caso de uma pessoa que não quis aquilo, eh, que não achou necessário. O que acontece às vezes é que quando o cliente chega lá, ele vem com uma ideia na cabeça e a gente consegue apresentar para ele outras informações que ele não tinha pensado. Por exemplo, eu sempre digo assim, eu não sou o melhor fotógrafo de casamento em Recife, não acho. Mas eu acho que eu respeito alguns processos que você deveria refletir. Por exemplo, nenhuma noiva chegou para me perguntar como é que eu armazeno essas fotos, por quanto tempo eu armazeno essas fotos, como eu armazeno essas fotos, como é que eu saio do casamento e vou para casa com essas fotos. Mas isso é algo que é muito importante, né? A noiva não sabe que a gente tem alguns processos dentro do casamento de gestão desses arquivos para que, por exemplo, eu saio depois, no final, mas antes de mim, uma pessoa da minha equipe, ela vai para casa com todos os arquivos que eu já tenho no meu computador, mas ele vai levar os cartões de memória de todo mundo. Então ele leva 12, 15 cartões de memória com ele. Quando ele chega em casa, que está em segurança, ele faz um novo backup disso e eu saio durante esse processo para minha casa. Por quê? Porque ali eu estou salvando tudo que eu fiz. E muita gente não pensa nisso, ou quase todo mundo nunca parou para pensar assim, caramba, eu nunca pensei como é que se armazena isso. Então, eu não vou ser leviano aqui de falar que outros profissionais não fazem isso, porque eu sei que nós temos uma gestão de risco muito grande sobre isso. E para que eu faça isso, existe um custo, né? Então, muitas vezes a gente disputa alguns clientes, vou chamar assim uma certa disputa, com pessoas que não têm o mínimo eh, não fazem o mínimo desse processo, né? Então, acaba ficando complicado para a gente e até um pouco desleal essa briga, né? Então, o que muitas vezes eu faço é tentar abrir os olhos dos clientes para a importância, porque de tudo, como você falou, de tudo que acontece no casamento, as únicas duas coisas que ficam pós-casamento são isso. Então, todos os serviços eles terminam no dia do casamento. O nosso muitas vezes termina 2, 3, 5 anos depois, quando a pessoa resolve fazer o álbum e chega lá na nossa empresa e diz: minhas fotos, e nós estamos aqui com as suas fotos. Que, né, que juridicamente não é nem uma obrigação nossa ficar, mas a gente tá aqui. Eu tive, coincidentemente, uma noiva
não faz nem um mês isso, que ela foi entrar no link dela e eu dei uma travadinha no link dela só pra ela lembrá-la que ela tinha que fazer o álbum. Vamos escolher as fotos, vamos escolher. Eu fui travei, eu disse, eu vou travar pra quando ela vir eu pegar a foto. Aí essa semana passada teve o dia da noiva, alguma coisa assim. Aí ela foi pegar uma foto é Fernando o nome dela, pra postar. Ela disse, Felipe, eu não tô conseguindo abrir meu drive. Eu disse, eu sei. Entendeu? Vamos fazer o álbum. Então, assim, e aí ela se assustou. Mas nós temos as fotos. Então, a nossa empresa começou em 2015. De 2015 até hoje, a gente tem todos os casamentos salvos. Então, como eu disse, não é uma obrigação, mas para nós é uma questão de responsabilidade. De ter isso armazenado, ter isso salvo, porque é algo que não volta mais nunca, você sabe disso. Volta, né? E a gente que casa para casar e ir até a morte, né? A gente não tem interesse em casar de novo. Então, é isso, sabe? Eu acho que é isso que às vezes falta os casais pensarem. Perfeito. Como a gente fala aqui, o podcast é justamente para trazer os bastidores que as pessoas não imaginam como funciona. Aham. Então, a gente falando com o Cecílio isso aqui, as pessoas não imaginam que se um casamento tem 150 pessoas, provavelmente tem 120 por trás ali trabalhando para poder tudo acontecer. Você não vê quase ninguém, vê 3, 4 pessoas ali circulando, são os fotógrafos, filmagem, o cerimonial, mas por trás existe uma leva. Então, dentro disso que Felipe e Emerson falou, é muito importante, gente, que é justamente o quê? Como a gente sempre comenta, é um dia que nada pode dar errado. Então é o único dia que é o tiro certeiro, nada pode dar. Então, falando na parte das finanças, a gente de fato quer economizar, não quer que o casamento extrapole o orçamento, mas a gente tem que ter um cuidado, pelo menos em alguns fornecedores que você considera principais ou que você não quer errar. Então, por exemplo, no meu casamento não podia dar errado a cerimônia, porque a gente, de fato, a cerimônia católica, a gente não queria que desse nada errado. Então, fotografia e filmar justamente por ter essa lembrança, a gente também não queria que desse errado. Então, vale a pena você investir mais nisso, no meu caso, investir mais nisso e você economizar em algumas outras coisas, que, como falou, não é que não seja importante, mas pro caso da gente, a gente deu importância em relação a isso. Então é bom você ter essa gestão de curso de realmente o que é que eu vou investir, o que é que eu vou investir mais ou investir menos. Então, eita, não vou perder a mão aqui porque senão vai afetar em outra coisa. Então, precisa ter muita clareza na hora de organizar seu casamento, realmente ter uma planilha ou ter um consultor financeiro justamente para te direcionar em relação a isso, para fazer com que o seu dia não esteja nada errado nesse dia Isso. e você tenha realmente, como o Felipe falou, profissionais que sejam competentes em relação de, olha, tudo isso aqui está guardado. Então, você vê muitas vezes no TikTok, ali no Instagram, tipo, contratei fulano porque era meu amigo e as fotos saíram assim. Aí você vê a foto estourada, tipo, a pessoa, tipo, rindo de um jeito completamente descontrolado. E assim, as fotos de fato não fica legal. E aí não tem Isso. como mais voltar atrás. Tipo, não tem como, Não. olha, vamos fazer um outro casamento aqui semana que vem só pra gente renovar as fotos. Não tem como. Então, assim, busquem profissionais de fato que dê atenção pra você, que valorize, que mostre o processo, como o Felipe e Emerson aqui tá falando. E eu não sei se o Felipe lembra, quando eu fui me casar, eu era uma pessoa que não gostava de fotos. Minha noiva, minha Quase esposa. todos os noivos não É, gostam, né? minha esposa, ela ama foto e eu comecei a passar a gostar de foto depois que Felipe fez, eu vou fazer você gostar de foto. E aí depois, realmente, durante o processo do casamento, hoje eu gosto de foto, gosto de registrar e fico filmando tudo e tiro foto sempre que possível. Então, assim, tenham realmente cuidado com os fornecedores, busquem saber como é que funciona o processo antes, durante e depois do casamento. Então, tudo isso é importante para realmente você ver a saúde financeira do profissional, também tem questão disso para poder entender, e também ver a questão de conectividade, como falou. Existem vários fotógrafos, existem vários filmmakers, existem vários consultores. Então você encontrar aquela pessoa que, tipo, eita, encaixou aqui, esse cara me entende, esse cara vai tirar foto do jeito que eu quero, filmar do jeito que eu quero, e o jeito dele bateu comigo, a gente vai se dar bem, então vai dar tudo certo. Então acho que é um ponto importante realmente frisar nessa questão. E esse lance, só te interrompendo, esse lance do consultor financeiro e da planilha, né? Hoje nós estamos do outro lado, né? Não só do lado do fornecedor, mas estamos como noivos agora. E nunca isso fez tanto sentido. De fato, eu e Mirella, a gente quando começou, a gente startou assim com um, um saldo, né, específico, ali um investimento que a gente queria dar X. E logicamente, como quase todos os casos, os sonhos, e aí eu vou dizer que são os sonhos da minha noiva, eles são um pouco maiores do que o que a gente tem na planilha. Mas mesmo assim a gente tinha um norte, né? A gente tinha um teto, a gente sabia, eu posso extrapolar até aqui. Então foi fundamental, de fato, a gente ter essa assessoria e de estar junto, né? De estar planejando, de saber quanto a gente poderia investir por mês, de quanto a gente tinha que guardar, quando a gente podia startar, não. Agora a gente vai iniciar, quanto tempo até o casamento a gente tinha. Então, assim, no nosso planejamento, por exemplo, em agosto, eu caso em outubro, né? Em agosto a gente já vai estar com tudo pago
E agosto, setembro e outubro, que são 3 meses, a gente vai se concentrar no apartamento, né? Que é um outro planejamento, mas que tem que estar dentro do planejamento do casamento. Então, isso de fato é muito importante. E hoje, a gente até atendeu um cliente semana passada e a gente tocou nesse assunto. Acho que Emerson lembra de dizer assim: hoje a gente te entende um pouco mais. A gente sabe da planilha, a gente sabe o quão muitas vezes é difícil apertar um pouquinho aqui e ali para tentar ter um profissional melhor. Então a gente consegue até viabilizar algumas coisas a mais para os nossos casais depois de estar vivendo isso, né, É, Emerson? isso. Essa parte de organização. E só para complementar assim, eu acho que importante também, sabe, a gente quando for começar a fazer a planilha do casamento, antes de, eu acho que todo assessor meio que vai por essa linha, né? Ele vai passar ali alguns fornecedores, né? Três, quatro de cada setor, vamos dizer assim. Mas eu acho que mais importante, antes de colocar o preço, sabe? De precificar qualquer coisa ali, for jogando na ordem, né? Eu acho que primeiro seleciona o que para você tem mais valor e não só o preço, sabe? Uhum. Então, o que é que mais vale para mim? É isso aqui. Então, vamos lá. Isso aqui é só preço, isso aqui é só produto. Isso aqui eu posso, se não tiver, não vai fazer falta. Ninguém vai reclamar, ninguém vai, sabe? Vamos primeiro pro que tem valor, depois para o que tem preço. Preço a gente pode negociar, produto a gente pode dizer se quer ou não, mas eu acho que para foto, para vídeo, para assessoria, para maquiagem, para não diminuindo os outros, né? Jamais. Mas assim, são pessoas que vão estar à tua disposição ali, pelo menos nós, né? A gente vai estar à disposição do momento que eu saio da minha casa até o momento que eu saio da casa de festa, eu vou estar à disposição, nós vamos estar à disposição dos noivos. Então isso para mim é valor, sabe? É algo que não se compra, né? Não É, tem, não, verdade. não tem valor que pague. E assim, dentro da planilha, como a gente menciona, todo o casamento praticamente ele sempre vai ultrapassar 20, 30% daquilo que você mensurou. Porque tem aqueles gastos ocultos que a gente não sabe. Então, por É. exemplo, tem o staff, que é justamente a alimentação dos fornecedores no dia do casamento, que agrega junto com o buffet, mas você só descobre geralmente faltando uns 3 meses, 2 meses, um mês. Então, existem esses outros gastos que vai complementando. Então, é importante você ter esse controle financeiro de forma geral. Pra quê? Caramba, eu quis gastar X, mas eu tô vendo que obrigatoriamente vai passar. Então, assim, como eu vou resolver o pós-casamento? É que você já entre no seu casamento sabendo como vai resolver aquilo. E não ser pego de surpresa, de tipo, tô gastando, tô gastando, tô gastando, daqui a pouco, olha, chegou a semana, o mês do casamento, tem que pagar, vamos pagar. Você vai pagando, quando vê, faltou o dinheiro, ou realmente ficou muito apertado e ainda tem coisa pra fazer, e aí você entra no desespero. É aquela coisa, um dia que era pra ser uma coisa incrível, acaba sendo uma dor de cabeça e você entrando no seu casamento ali com a memória afetiva negativa. E aí, Isso. pra tirar tudo isso do casamento, por isso que tem muita pessoa que fala, meu Deus do céu, casar de novo, vou nada, dor de cabeça, porque realmente acho que muita não tem essa preparação, não tem esse conhecimento de como funciona esse universo do casamento, que você só descobre quando tá passando ou quando escuta o podcast pra poder saber os bastidores de tudo isso. Mas realmente é importante porque, até tava conversando com o Felipe, a gente se encontrou no evento de Nina, e a gente falando o quanto o processo do casamento, se você não tiver cuidado, a quantidade de brigas que você tem. É verdade. Então, assim, você começa. Não briga só pelo dinheiro em si, mas a rotina em geral ela começa a ficar mais pesada. Tem aqueles atritos de vai fazer, não vai fazer. Aí você já tá cansado e tipo, é mais um gasto, coloca e por aí vai. Então você meio que perde a mão. Então é importante você realmente, às vezes, ter um profissional trazendo o racional por fora, onde você realmente tá lá no emocional, dentro do olho do furacão e não consegue enxergar a saída para isso. E aí chega uma pessoa por fora, profissional, que vai cuidar de você e falar: ó, calma, respira, vamos tentar fazer dessa forma. Então, eu tento muito dar caminhos para os meus clientes. Não é dizer, olha, faz isso. Sim. Porque somos adultos, cada um sabe o que tem que fazer, mas é dar caminhos, olha, esse aqui é o menos doloroso, mas vai custar um pouco mais em menos tempo. Esse aqui vai durar um pouco mais, mas vai ser um pouco mais tranquilo. Qual vocês escolhem? Porque a parte financeira não é só sobre dinheiro. Eu sempre falo isso, que é mais comportamento do que números. 100 menos 100 vai dar zero, isso não tem como mudar, mas a forma que a pessoa enxerga o dinheiro, a forma que a pessoa lida com o dinheiro e com a situação de forma geral, isso a gente consegue impactar. Então falar pra noiva, fica tranquila, que a gente vai fazer dessa forma, vai dar tudo bem. Então qual é o peso de tirar essa responsabilidade dela, digamos assim, e fazer, olha, se concentra no teu vestido, a parte financeira aqui eu já ajeitei, a gente vai fazer dessa forma, dessa forma, dessa forma. Curta teu casamento. Então, eu gosto muito de falar frases de casamento por causa disso. Então, assim,
O período do casamento, geralmente a gente tem a preparação ali de 2 anos no máximo, vai reduzindo 1 ano e meio, 1 ano de preparação, tem gente que faz ali de 6 meses, o Wilson disse que já fez 20 dias, então dá. Mas é aquele tempo de realmente sacrifício. Então, Sim. o casamento, eu digo, a preparação da festa do casamento é aquela coisa, ou você realmente se casa, ou você se separa no meio do caminho. Porque realmente tem muitas dificuldades e aquela coisa, é justo que muito custe aquilo que muito vale. Então, caramba, eu vou passar o resto da minha vida com essa pessoa, então esse tempo de preparação é justo que vai me custar. Vai me custar eu não sair, vai me custar, infelizmente, dar não a alguma coisa que eu gostaria muito. Então, a gente tenta abraçar o mundo da forma possível, mas o dinheiro é limitado em alguns pontos e a gente realmente tem que abdicar de algumas coisas. Mas é por um tempo. Sim. Então, assim, algumas coisas, lógico, não volta atrás, aí a gente tem que priorizar. Por exemplo, pô, uma festa de 50 anos de casar de alguém, você realmente quer ter lá. Mas, por exemplo, pô, vou pedir um fast food que eu poderia cozinhar em casa. Então, essas coisas pequenas, quando a gente soma no geral, vai impactar. Sim. Então, a gente, desde já, tem que aprender a abdicar, porque também no casamento a gente tem que abdicar de muita coisa, porque não é só a sua vontade, você é realmente estar ali para o outro, e são duas personalidades diferentes. Então, essa preparação do casamento é muito importante para você, desde já, aprender a conciliar a vontade do outro, a abdicar das suas vontades, fazer com que realmente esse casamento ele comece já sintonizado para quando vocês estiverem na casa de vocês, porque quem casa quer casa, aí realmente você já esteja ali meio que sintonizado, vai ter os ajustes no começo, mas depois é uma vida muito boa, muito prazerosa. É aquela coisa, casem, é ótimo, mas de fato é ótimo, não é brincadeira não. Tá, vocês agora no processo do noivado e já fizeram muito casamento, qual seria um conselho que vocês dariam para quem tá nesse processo e quem vai casar? Posso começar? Pode. Cara, para quem tá no processo, eu diria viva o processo, assim, aproveite. É tipo quando você tá buscando emagrecimento ou buscando ter uma qualidade de vida melhor, você tem que aprender a viver o processo, né? Eu sempre uso, eu até usei o exemplo da semana passada num Reels que eu postei da corrida, né? Eu vou correr agora uma meia maratona pelo 2º ano no Rio, e eu aprendi nessa segunda preparação a curtir o processo, porque na primeira vez foi mais doloroso. E agora não, agora eu tô curtindo os treinos, eu tô bem mais leve, bem mais condicionado, né? Bem mais preparado, mas estou curtindo esse processo. Tá sendo muito, muito gostoso, não tá sendo algo cansativo, nem algo que tá me machucando como foi a primeira vez. E para quem vai casar, antes de dar esse passo, que eu acho que é algo que é para a vida, né? Essa questão das finanças é muito importante. Você sabe que nós temos um consultor também na família, que é um grande amigo seu, né? Nosso primo, e que tem um trabalho bem semelhante ao seu. E é muito importante. Assim, antes de qualquer movimento, assim, de você casar, eu hoje, como eu fiz, eu sentaria com um consultor, eu sentaria com uma pessoa que mexe com finanças e entenderia o caminho para fazer uma festa. A minha festa, por exemplo, é para 300 convidados, né? Não é uma festa pequena, é uma festa que é de um porte muito grande. Então, tem coisas que você pode tentar economizar do jeito que for, mas você não vai conseguir, né? São 300 pessoas, então é um negócio grande. Então, independente se você vai fazer uma festa grande ou pequena, que você, antes de startar, você saiba o caminho que você vai seguir, né? Para você poder viver bem esse caminho. Porque além de organizar um casamento, eu acredito que esse lance das finanças é algo que a gente tem que levar para nossa vida. Porque quando as finanças não vão bem, e eu entendo que cada um vive de uma forma, eu entendo que cada um tem um problema, nós já tivemos nossos problemas, nós temos problemas também na caminhada. Mas quando as coisas financeiramente não vão bem, existem estudos que falam nisso. Os casais brigam mais, o homem principalmente fica mais desgastado. Você não consegue dar uma segurança à sua família no sentido de ser, de fato, um provedor. E eu não estou falando aqui provedor em ser o cara que vai pagar as contas sozinho, não é nesse cenário, mas vocês dois sabem muito bem disso, né? O que a Bíblia fala sobre trazer a segurança para o seu lar. E, felizmente ou infelizmente, o financeiro pesa muito nesse cenário. Então, organizar uma festa de casamento bagunçado, sem saber para onde vai, sem ter um planejamento de como vai pagar, eu acho que é um caminho que vai trazer muitos desprazeres e brigas, né, como a gente vinha conversando, e não vai ser gostoso, e vai ser impossível você conseguir curtir o processo se você está aperreado com o que você tem que pagar e o que ainda vai ter que fechar, né? Perfeito. Então, acho que é nesse sentido, assim. Total. Eu vou até começar falando e até parabenizando Haldner, porque a primeira vez que eu te vi na feira de Nina,
na Até que Enfim. E aí eu acho que até perguntei a Felipe assim, o que é que Raul tá fazendo aqui, velho? Porque até então eu não tinha, né, sacado, né? E aí a gente comentou rapidamente, aí depois eu fiquei pensando assim, caramba, que sacada massa ele teve, velho. Porque nada melhor do que você começar a preparar o casamento estando bem assessorado, seguro, firme do que você está fazendo, certo do próximo passo que você vai estar dando, não de casar, mas do que pode fazer dentro do casamento, dentro do todo, assim, né? Não só da festa em si. Foi muito legal essa tua sacada, assim, em fazer isso. Você está ajudando pessoas, contribuindo ali para começar da melhor forma possível essa nova vida, essa nova jornada. Então, realmente, como o Felipe falou também, você se sentir seguro, sabe, com esse passo, para você realmente poder chegar no dia. E aí volta também a uma outra coisa que o Felipe falou, né? O casamento não é só aquele dia, aquela data, sabe? Meu casamento, sei lá, é dia 3/10. Então, meu casamento não é só no dia 3/10, sabe? Ali é só a consagração, ali é só sabe? Mas realmente o processo e você fazer isso de forma segura, tranquila, podendo realmente ir para um pré-wed e aproveitar, curtir, sabe? Não chegar lá e ficar. É como já até aconteceu muitas vezes, né? A gente chega para fazer o pré-wed e aí tá lá os noivos com o telefone na mão aí. E fulano falou, respondeu, é quanto, não sei o quê, e tarará. Aí a gente, ei, Calma. calma, bora guardar o celular, bora curtir. Olha que árvore linda, já viu? Você já reparou nessa árvore como ela tá bonita hoje? Vamos curtir, relaxa. Então é meio que isso, é você poder casar e não ficar, sabe, depois. E aí também, pegando teu gancho, não ter uma memória negativa, né? De tipo assim, foi massa, casei, mas caramba, gastei tanto, sabe? Tipo, não é pra ser assim. É caramba, casei. Ponto. Pronto. Sabe? É isso. Exato. É encerrar um ciclo, o casamento é encerrar um ciclo e iniciar um novo. E É. nada melhor do que realmente começar com o pé direito e não com o pé esquerdo. E aí a gente realmente fala sobre essa questão. Por que que eu decidi trabalhar com isso? Então, eu senti na pele. Então, assim, meu casamento foi em 2022. Então, desde já, gente, um casamento de 300 pessoas, que foi o meu, em 2022 é completamente diferente de um casamento de 2026. Então, assim, é aquela coisa, não compare o palco dos outros com seus bastidores. Então, o casamento de Felipe foi 300, então eu vou fazer em 2028, vai ser 300 e não fiquem pensando que vai ser o mesmo Sim. custo, é a mesma coisa. É uma... E na pandemia. E na pandemia. É. Então, tem muita coisa que muda rapidamente nesse cenário de casamento. Então, assim, é realmente começar com o pé direito, o casamento, essa vida a dois, de fato, é uma coisa muito importante. E aí, algumas perguntas rápidas de profissional do que vocês têm de preferência. Felipe e Emerson, casamento, vocês preferem de dia ou casamento de noite? E o porquê? Prefiro o dia. Questão da luz, mais natural. Não que um vá ser mais bonito que o outro. Preferência é dia. Dia, Felipe? Se eu pudesse, eu faria todos de dia também, que de fato a luz é algo que é maravilhoso, mas o mercado da gente, ele é um mercado mais noturno, né? A gente até tem sentido que tem uma tendência hoje de casamentos mais de tarde, porque as pessoas conseguem aproveitar mais a festa, não cansam tão rápido, principalmente pessoas de mais idade, né? Mas a preferência é casamentos 3 da tarde, ali como vai ser o de sábado agora. É, Perfeito. Mini wedding ou aquele festão? festão. Festão. Festão, eu gosto de festão. Eu gosto da bagunça, É, eu gosto da resenha. eu acho que festão também, Festão, prefiro. show. Casamento, casa, né, na praia, campo ou na igreja? Eu prefiro igreja pela simbologia. Eu acho que, apesar de não ser. Eu já fui católico e hoje sou cristão, mas eu acredito que existe essa simbologia de ser na igreja. No meu caso, não terá uma igreja física, mas terá um altar, né? Uhum. Terá um pastor, então eu considero isso um casamento Sim. que é como se fosse na igreja de ter a cerimônia e tal. É, acho que praia, não. Eu gosto de fotografar, mas não faria o meu assim, então minha preferência será a igreja. Eu vou casar na igreja, né? Mas preferência a campo. Campo. Show. Drone, ou no drone, vocês consideram hoje um luxo, um extra ou essencial nas filmagens e fotografias e registros? Essa eu vou Hoje, deixar hoje, para Emerson hoje é responder. essencial, assim. Já foi um luxo, mas hoje é essencial, assim. É tanto que até a gente, né, nem
pelo menos no meu orçamento, nem tem mais tanto aquela venda separada, assim, do drone, né? Ele já anda comigo na bolsa, assim. Uhum. Vai muito do lugar, né? Se o lugar permite que a gente usa, sabe? Perfeito. Essa vai pra Felipe. Álbum físico ainda vale a pena, Felipe? Sim, claro. Eu acho que existe um movimento das tecnologias da gente parar de revelar foto, né? E nós vamos na contramão disso, né? Com a experiência Instax, que são as fotos que são impressas no dia da festa, né? E com o álbum físico. Eu acho que o álbum ele se torna uma joia de família, ele se torna um patrimônio familiar. E talvez o álbum não faça sentido agora. Você dizer, ah, eu tenho um álbum grande de fotos, mas ao passar do tempo, isso tem um significado e um preço que, assim, que de fato não tem preço. É um valor muito que não tem como imaginar. Então, eu acho que faz todo sentido e eu sempre converso com os nossos clientes para eles fazerem, independente se vai demorar muito ou pouco, mas para que eles façam para ter isso em casa, porque a foto impressa ela é totalmente diferente daquilo que você vê no celular e na tela do computador. Olha, eu vou falar aqui com propriedade. Tem um álbum em casa. E, gente, você olhar uma foto no telefone e você pegar um álbum, conseguir passar a mão, a, a resolução é diferente, a textura é diferente, o sentimento é diferente. Então, assim, tem um drone e tem o álbum também. Estamos chegando aqui já na reta final do podcast. E aí a gente vai aqui. O que vocês querem que os noivos sintam quando olharem para o casamento deles, registrados em vídeos e fotos, daqui a 10 anos? Qual o sentimento que vocês querem transportar de vocês para eles quando eles olharem esse álbum, essa filmagem daqui a 10 anos? Pode começar. Cara, primeiro, assim, sem sentimento, eu quero que eles não enjoem. Enjoa não. Não enjoem. Mas aí tem um. Mas por que não enjoar, né? E aí entra aquela coisa, né? É você tá seguro de quem contratou, sabe? Pra estar registrando isso, tanto foto quanto vídeo. É você realmente ter escolhido a pessoa que não só porque o vídeo, a foto é bonita, mas porque realmente captou a essência do casal, do dia, do que foi falado, sabe? Do que foi celebrado, do que vocês sonharam, sabe? Então, você poder, sei lá, 5, 10 anos, 15, ver o álbum, assistir o vídeo, sabe? E sabe quando você pega um material assim que você assiste, que vê, que você nem fala nada, mas a expressão, teus olhos Gritam, sorriem né? e gritam, sabe? E você se pega sorrindo assim porque viu uma cena que te fez relembrar aquele momento engraçado ali de 15 anos atrás e traz aquele sentimento gostoso, disse assim, que bom que eu vivi isso aqui e hoje eu tô podendo rever isso. Eu acho que é isso assim, a gente tá inserido nesse momento, é surreal, assim, não tem valor. Cara, eu comparo muito a sensação que eu tenho quando eu vejo algumas fotos do meu avô. Meu avô faleceu faz uns 4 anos já, 2022, isso. E quando eu vejo as fotos e os vídeos dele, ele era uma pessoa muito alegre, muito feliz. E são recordações que, apesar de trazer um pouco de dor pela falta, me trazem muito mais felicidade. Então eu acho que quando eu fotografo hoje, eu penso muito nisso de que as pessoas possam ter uma recordação boa, sabe? E volto a dizer, eu não me acho o melhor fotógrafo de Recife, sequer do Brasil, mas eu acho que a gente tem um cuidado diferente com a família, sabe? Então, o meu desejo é que os filhos dos noivos possam ver aquelas fotos, ver aquele álbum, ver os vídeos de Emerson e eles consigam sentir um pouco do que foi aquele dia, de maneira genuína, sabe? Sentir a alegria das pessoas, sentir a emoção daquelas pessoas, como eu sinto quando eu vejo os vídeos e as fotos do meu avô, assim. Então, isso é algo que mexe muito comigo, mas de maneira muito positiva, assim. Eu sempre me lembro disso, assim, quando no casamento tem um vovô, uma vovó, um papai, uma mãe, assim, mais velhinho, eu digo, caramba, o quão importantes são essas fotos, sabe? Eu lembro que teve um casal nosso que o primeiro irmão foi Sérgio, de 3 irmãos que casaram com a gente. E Sérgio disse, Felipe, ó, a gente precisa fazer logo o casamento porque meu pai não vai aguentar. Meu pai fez uma cirurgia no coração, teve um problema, e aí a gente fez na pandemia, o casamento atrasou.
E mesmo assim a gente fez. E o pai dele tava lá. Aí veio o segundo irmão, que foi Rafael. Mesma coisa. Aquela agonia pra fazer o casamento no ano seguinte. Fez o casamento e o pai dele tava lá. E aí veio o terceiro irmão, que foi Diego, Amanda e Diego. E fez o casamento e graças a Deus o pai dele também tava lá. E o pai dele viveu muitas outras coisas com eles, mas, cara, quando o pai dele faleceu, as fotos que surgiram, assim, de homenagens foram fotos dos casamentos dos três, sabe? Isso tem um peso muito grande, porque se eu tivesse feito uma foto nada a ver, ou não tivesse me preocupado com a família, talvez eles não tivessem essas fotos para postar. Talvez eles não tivessem, não só para postar, mas essa recordação que os três agora são pais. Que os filhos vão conhecer o avô por essas fotos e pelos vídeos. Então, esse é o nosso desejo. Eu acho que Emerson também, a gente conversa muito sobre isso. Não é ter a melhor foto do Instagram, não é ter uma foto premiada, a gente nunca mandou. Acho que o meu maior prêmio, assim, é esse. É que essas crianças um dia vão ver, ó, esse é vovô, sabe? Essa é vovó. E vão, em alguns casos, reconhecer pelas fotos, sabe? Então, acho que isso é o que eu desejo, assim. E eu acho que a fotografia e a filmagem, como você falou, é com essa sensibilidade de olhar o que os noivos não estão enxergando. Então, você tá imerso ali na festa, uma pessoa vem falar com você, outra, você tá ali, mas os fotógrafos e as pessoas que filmam captar o que os noivos de fato não estão olhando, que é até uma coisa que eu falo, nos casamentos, quando a porta da noiva se abre, eu gosto de olhar pro noivo. Então, de fato, tá todo mundo voltado pra noiva pra ver qual é o vestido e tal, mas as pessoas perdem a primeira reação do noivo ao olhar a noiva que vai vir se casar com ele. Então depois você olha, até porque dependendo do ângulo, você só vai enxergar ela quando estiver chegando perto do altar. É. Então a tradição que eu tenho é no casamento, quando abre a porta eu olho pro noivo e muitas vezes a reação é muito emocionante. De fato, você olhar pra ele, a pessoa se emociona, a pessoa vê que tipo assim, pô, realmente chegou o dia do meu casamento, estou muito feliz por isso. E aí você olhar aquele momento que muitas vezes ninguém tá olhando e o fotógrafo e o filmmaker pegar essa reação do noivo pra depois as pessoas olharem e falar, caramba, ele se emocionou, caramba, essa foi a reação dele. Então acho que tudo isso é muito importante. E aí uma última pergunta que é: o que vocês enxergam hoje que seja o maior diferencial de vocês dentro desse ramo aí do casamento? Cara, hoje, falando assim do meu maior diferencial, é, eu vou falar de mim, né? Sem ter que me comparar com outras pessoas, que é algo que eu nem gosto muito de fazer. Não gosto muito, não gosto de fazer, né? Cada um tem o seu jeito, cada um sabe até onde pode ir, cada um coloca, imprime ali o seu querer, a sua paixão pelo que faz. Mas assim, hoje, disparado assim, o meu maior diferencial é realmente essa dedicação, é esse amor, é essa entrega que a gente dá para cada pessoa, sabe? Para cada noiva, noivo que entra em contato ali, desde o primeiro atendimento assim, sabe? Poder tratar com carinho, por saber que é um momento tão importante assim, sabe? É eu pegar, é você me entregar algo e me dizer assim, tu cuida disso aqui pra mim, por favor. E aí eu não posso só simplesmente pegar, colocar aqui na estante e esquecer e depois lembrar, eita, tem aquela coisa ali de fulana pra... Não, realmente é pegar, é guardar aqui, botar debaixo do braço mesmo e é meu também, sabe? Eu vou cuidar, eu vou zelar. E aí pra quando eu tiver que te entregar de volta, eu só, tá aqui, ó, do jeito que você me entregou. É isso. Perfeito. Eu, muita das coisas que a Emerson falou, eu também penso, e, mas eu vou puxar para um lado da cultura, assim. Eu acho que a gente conseguir implementar uma cultura na empresa como um todo, que independente se eu estiver naquele local, como você, por exemplo, eu acho que o teu making off eu fotografei também, não foi? Eu tava no hotel, fiz dos dois. Mas a maioria dos making offs do noivo eu não fotografo. Quem faz é a minha equipe. E a gente conseguiu, graças a Deus, uma cultura na empresa que tanto faz se eu estiver ou se as pessoas que trabalham comigo estiverem. E o maior exemplo disso é que o meu casamento com Mirella será feito pelas pessoas que trabalham comigo e eu não estarei lá.
Porque eu não preciso estar lá para que as coisas saiam bem feitas, como saem no Instagram, como vocês veem. Então, muitas das coisas que estão nos álbuns e tá no Instagram não são feitas por mim. Então, acho que o nosso maior diferencial hoje é a cultura que a empresa leva meu nome, mas se a pessoa Felipe não estiver ali, por exemplo, hoje eu não faço a foto da noiva de frente, a noiva entrando. Eu faço a foto do noivo, que é isso que você viu. Eu mudei algumas coisas e eu fico mais solto. Então eu não preciso estar ali de frente para a noiva, porque eu tenho certeza que aquilo vai acontecer. Porque a cultura da nossa empresa, os meninos já sabem, as meninas já sabem o que tem que ser feito. Posso ficar tranquilo que vai ser feito, né? Então acho que o maior diferencial é esse. É a cultura que a gente adotou e que todo mundo ali está na mesma sinergia. Então os meninos sabem que se tiver que ajudar o noivo, ajudar a noiva a carregar, fazer qualquer outra coisa além da fotografia, isso será feito, porque a gente tá ali, não é só para fotografar e para filmar. A gente tá ali pelo casal. Então a gente fala muito isso na reunião final, né? Vocês podem contar com a gente para tudo. Independente do que aconteça, a gente vai estar lá. A gente já levou noiva no nosso carro, a gente já levou noivo no nosso carro, já emprestou cinto ao noivo que esqueceu, por exemplo. Entre tantas coisas que já aconteceram em que a gente abre mão do nosso pelo casal, pelo bem em comum, sabe? Então acho que é isso. Perfeito. E eu vou fazer só um acréscimo aqui, que o diferencial deles, eles são profissionais incríveis. Mas eles só conseguem ser profissionais incríveis porque eles são pessoas incríveis quando estão por fora da câmera e da filmagem. Então eles, como ser humano, durante o dia, durante a semana, é a mesma pessoa que você vê quando está filmando. Eles não incorporam um personagem de Felipe, o cara bonzinho legal, Emerson, o cara bonzinho legal. Eles são isso, eles trazem na sua essência isso. Então por isso que Deus tem honrado e vai honrar Amém. muito mais vocês, porque vocês merecem, porque vocês pessoas maravilhosas, incríveis, que de fato aquilo que vocês falaram aqui é tudo verdade. Eu posso confirmar porque eu passei por tudo isso, por tudo isso. Não tem como eles falarem e eu dizer, eita, estão enganando. Não, de fato, tudo que foi mencionado realmente eles fazem na vida deles. Então, por isso que são pessoas incríveis. Eu desejo todo sucesso para vocês. Amém? Amém. Estamos aqui encerrando o nosso podcast, então queria agradecer novamente a presença de Felipe, a presença de Emerson. Muito obrigado aqui por vocês participarem do Podcasar. Espero que as pessoas aqui realmente que vão assistir tenham proveito dessa história, de saber como é realmente os bastidores e também conheçam um pouco mais Felipe e um pouco mais Emerson. Então, deixa o arroba de vocês para que a gente coloque aqui para quem quiser seguir, quem não siga ainda, seguir Felipe Fagundes e Emerson Santos. Meu irmão, obrigado pelas palavras. Obrigado pelo espaço, assim. Poder dar a oportunidade da gente também poder falar aqui e fazer com que as pessoas cheguem até o nosso trabalho, né? As pessoas vão estar assistindo. O meu arroba é Emerson Santos Filme, no Instagram, Facebook e em outras redes também. E aproveitar o espaço também para agradecer a família, agradecer a equipe. O Felipe falou da equipe, né? São pessoas assim que é uma extensão nossa, sabe? Todo mundo que tá com a gente é uma extensão nossa. Então, para quem me vê desse meu jeito aqui, você vai ver minha equipe, o pessoal é do mesmo jeito. Para quem olha Felipe, vai ver a equipe de Felipe, a galera é do mesmo, parece que é tudo família. E alguns até são, né? Então, assim, Deus é muito bom e tem sido em manter essas pessoas ao nosso lado, firmes com a gente. É isso. E só agradecer, acho que a Emerson já falou tudo aí. E parabenizar, assim, pelo seu projeto, né? A gente que, de fato, aconteceu mesmo esse lance na feira. A gente comentou na primeira feira que a gente viu você, né? Caramba, o que é que Haldane tá fazendo aqui? E eu acho que essa pergunta mostra muito sobre a necessidade do nosso mercado de ter uma pessoa como você que está encabeçando isso. Eu não conheço ninguém, ou melhor, conheço uma pessoa que é da nossa família, mas direcionado para casamento, só você, né? Que teve essa ideia genial de cuidar do financeiro dos noivos, né? Entender, mostrar para eles, trazer clareza da situação que eles estão. E eu acredito que, independente se é um casal que tem muito dinheiro ou que tem pouco dinheiro, todo mundo precisa ter esse direcionamento. Eu acho que o teu trabalho ele vem até antes de uma assessoria. Vamos primeiro sentar e entender aqui o que a gente tem, né? Para depois iniciar isso aqui. Então, parabéns, assim, que Deus te abençoe, que você continue, porque empreender não é fácil, né? A gente vê essa luta diariamente, mas assim, Deus vai lhe honrar muito, tenho certeza. E eu acho que essa dúvida que a gente teve nesse dia, provavelmente foi a dúvida de muita gente que não quis sentar com você ou não pensou naquele momento, mas isso mostra o quanto as pessoas precisam, por nem entender o que era o teu serviço, né? Muito fácil entender o que é a foto, o que é vídeo, mas entender que eu preciso de um assessor para iniciar
cara, você vai resolver grandes problemas, sabe? Você vai conseguir, talvez, fazer com que pessoas que nem imaginassem que pode fazer uma festa de casamento de um certo tamanho, acreditar e fazer, É, né? Então, assim, parabéns, continue e conte com a gente, você sabe disso, para tudo que precisar. é isso. Amém, amém. E sua arroba, que você esqueceu de falar. @Felipe Fagundes Fotografia. Perfeito. Gente, esse foi mais um episódio do Pode Casar. Então, se você chegou até aqui, agradeço o seu tempo. O tempo é o nosso bem mais valioso que a gente tem. Então, se você chegou até aqui, não esquece de curtir, de nos seguir, de deixar um comentário daquilo que você achou do episódio ou das suas ponderações que você viu durante o episódio. E também, se você conhece alguém que está casando, que quer filmagem, fotografia, isso aqui é um ótimo bastidor para saber realmente quem deve contratar. Então, envia para essa pessoa. E lembrando, amor não paga boleto. Até o próximo episódio.